José Manuel Fernandes, bom dia. Porquê é que achas importante falar do caráter único do Holocausto? Bom dia, novamente. Olha, por duas razões. Primeiro, porque foi de facto única, já vou explicar porquê, porque há uma grande tendência, uma grande, enfim, tentação, digamos assim, de chamar a tudo genocídio, chamar a tudo holocausto, chamar a tudo coisas parecidas. Não. Como aquilo não houve nada antes, e felizmente também não houve nada depois. Não quer dizer que não tenham havido crimes horríveis, não tenham havido massacres horríveis, mas aquilo tem uma dimensão, tem outra dimensão, que é uma dimensão que nos leva a quer dizer, e uma dimensão que é a mais perturbadora de todas, por aquilo ter sido feito, onde foi, por quem foi, e da maneira que foi. Portanto, não falaremos disso um pouco melhor. E depois, porque, além disso, há algo que também não foi pontual. Nós conhecemos na história da humanidade muitos momentos em que há grandes massacres que decorrem de invasões, movimentos de população, enfim, tudo o que nós quisermos. Mas não decorrem daquilo que nós podemos considerar aquilo que porventura começou com preconceito, depois se transformou num ódio e por fim numa espécie de ódio científico, portanto corresponde ao antissemitismo, sendo que o antissemitismo é, como tu aliás referiste, não é? Citando uma sondagem, já vamos falar melhor dela, é algo que não desapareceu, não é? Que não desapareceu. Há uma coisa aqui que nós às vezes não temos noção. Há uma parte, digamos, os povos sempre andaram um pouco de um lado para o outro, não é? Aqui na Europa, por exemplo, onde nós vivemos, houve muitos momentos, não foi apenas verem uns romanos que os ocuparam e depois foram embora, não, houve momentos em que vinham por aí gente por aí abaixo, desciam por aí acima, não é? Portanto, não... O viriato não era visigodo, depois os visigodos estiveram cá e depois, quer dizer, as coisas andaram sempre de um lado para o outro e isso, quer dizer, fez sempre parte, digamos, da história da humanidade, não é uma parte do que nós dissemos assim, demos saltos de contentamento, mas aconteceu em muitos momentos, quer dizer, só para ter uma ideia, uma coisa de uma zona completamente diferente, e houve outro tipo houve momentos em que também morreram dezenas de milhões de pessoas, mas aí até por outros motivos, que é a China, quando acontecem lá coisas, são sempre às dezenas de milhões. A China teve dinastias mongóis, portanto os mongóis entraram por ali adentro, tomaram o trono, depois adotaram os costumes chineses, naquele caso, a cultura chinesa, e houve dinastias mongóis e dinastias que vieram da Manchúria. A dinastia que reinava em grande parte da Índia antes dos ingleses, os moguls, eram de origem centro-asiática, portanto vinham de Samarcanda, da zona de Samarcanda e portanto eram, enfim, de alguma forma descendentes do Timur, portanto do Tamerlão, como nós chamamos aqui. Portanto, e isto correspondeu a coisas às vezes inacreditáveis em termos de, quando nós lemos estas descrições de como eram massacres, pronto, aconteceu um pouco por todo lado. Aqui, no entanto, há algo que é diferente. Primeiro que tudo, este aspecto é relevante e não podemos nos esquecer dele. Desde praticamente a sua origem, que há podemos considerar que são duas características, mas são relativamente originais naquilo que é a cultura judaica. Portanto, que é um Deus único e a ideia de que é um povo que não se mistura. Pronto, não vou falar em povo eleito porque isso é uma coisa mais complicada, mas que não se mistura. Portanto, há ali uma vontade de se casarem apenas entre eles, manterem os costumes, manterem isso, e quer dizer, é porventura a única coisa que permite compreender como é que isto começa há, não sei, 4.000, 5.000 anos, e se mantém, apesar de ter sido derrotado militarmente um número infindável de vezes, não é? Desde
Nabucodonosor até aos romanos, enfim, por aí adiante, não é? Portanto, de ter obrigado a várias diásporas que se foram repetindo também ao longo dos tempos, mas havia ali uma identidade que se manteve sempre. E isso, de alguma forma, há ali uma matriz, que depois foi modificada naturalmente pela nossa cultura europeia, não é? Portanto, daquilo que antigamente se chamava a cristandade, mas que tem algumas matrizes comuns. Portanto, no entanto, desde muito cedo que no mundo, digamos, cristão, europeu, os judeus foram vistos como estando à parte e devendo estar à parte. Com graus diferentes. Primeiro, apenas por questões religiosas, eram aqueles que não se convertiam, todos os outros se iam convertendo, não é? Portanto, repara, na Europa, ao princípio, não era cristã, não é? Não era. Portanto, e houve zonas da Europa que até século XII, século XIII continuaram a ser pagãs, não é? Portanto, os países nórdicos, a zona que é hoje a Lituânia, a Letónia, eram ainda pagãs, portanto, mas iam-se convertendo. Portanto, havia um lado, portanto, ao contrário do judaísmo que não faz, portanto, não procura converter os outros, o cristianismo é uma mensagem de libertação, tal como entendida como tal, enfim, é diferente aqui do Islão, mas o Islão também é visto como mensagem de salvação e, portanto, tenta fazer proselitismo, converter todos, porque isso é também a sua libertação. Enfim, isto é não vamos entrar para essa história toda, que é muito longa, é muito complexa, com muitos altos e baixos. E isso levou a que, sobre os judeus, houvesse sempre na Europa, primeiro por razões religiosas e depois por esta resistência, houvesse sempre atrito. Portanto, Portanto, ter-se em conta o seguinte: o judaísmo não é outra religião, ou seja, é uma religião do livro, sim. Que depois, quer os cristãos, quer os muçulmanos, têm uma parte comum. É como se eles tivessem chegado... Digamos, no caso dos cristãos, até mais do que no caso do Islão. Sim. Porque a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, são livros partilhados com os deuses. Evidente, nós, sobretudo no catolicismo, não digamos, nas outras denominações cristãs, mas sobretudo no catolicismo, praticamente só ligamos ao Novo Testamento, não é? Portanto, se formos a uma missa, são as epístolas e os evangelhos, e portanto praticamente não saímos daí. O Antigo Testamento é uma coisa que é para os eruditos, digamos assim. Mas, repara, e isto é muito curioso, quem devolve, entre aspas, a Bíblia digamos, à comunidade, é a Reforma Protestante, é Martinho Lutero, e isto é indissociável da expansão digamos, da imprensa. Portanto, só é possível porque, entretanto, tinha havido a invenção da imprensa. Nós temos a ideia que quando há a Revolução Protestante, surge a Inquisição, e com a Inquisição a perseguição aos judeus. Enfim, eu não vou dizer em termos de graus, mas se havia alguém que era claramente antissemita, era Martinho Lutero. Martinho Lutero morreu quando se dirigia para uma povoação na Alemanha chamada, vou ver se digo isto bem dito, Eisleben, acho que assim que se diz, em 1546. Para quê? Porque era uma cidade que estava a dar abrigo a judeus. Ele não morreu em combate, morreu de uma doença que apanhou, mas ele ia lá para dizer às pessoas da cidade que não podiam fazer isso, não se pode abrigar judeus. E nós às vezes também temos a ideia que foi então que tudo começou. Não. Nós de facto expulsámos os judeus de Portugal em 1497, de Portugal, sob pressão de Espanha. De Espanha foram expulsos em 1492, mas de França ou de Inglaterra tinham sido expulsos 2 séculos antes, não é 20 anos antes. De
de Inglaterra e do sul de Itália em 1290, portanto, 2 séculos antes, de França, primeiro em 1306 e depois novamente em 1394, expulsos. Pronto. Portanto, isto era evidente que eles depois andaram e agora não vou entrar por isso por aí adiante. E depois, a grande mudança, quando isto se transforma digamos, de uma segregação, porque viviam em guetos, porque havia algumas profissões que só eles é que exerciam, portanto, havia ali, e que decorriam de alguma forma dos próprios preconceitos, ou melhor, da própria doutrina, ou melhor, de algumas leituras da doutrina, por exemplo, ser banqueiro, emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro nunca foi uma coisa popular, não é? Porque tu não emprestas dinheiro esperando receber o que emprestaste mais um juro, não é? Mais um ganho. É esse o princípio de emprestar dinheiro, quer dizer, profissionalmente, não é? Não estamos a falar entre amigos. E isso é uma coisa que não é popular. Nunca foi. E ainda hoje não é. A gente não gosta dos banqueiros, não é? Portanto, a gente, enfim, não são as figuras mais populares da sociedade, os banqueiros. Portanto, eles exerciam essas funções, tinham funções de comerciantes, porque houve uma altura que também o próprio comércio era mal visto, enfim, por aí adiante. Portanto, viviam em guetos. Há o gueto, nós hoje podemos visitar, às vezes é difícil distinguir, mas sabe-se, nós se formos a Veneza, há uma zona que é o gueto de Veneza. Não é só o gueto de Varsóvia, esse foi praticamente arrasado, quase não se nota lá a sua pré-existência. Está lá um pequenino muro. Mesmo em Portugal, se formos a Castelo de Vide, vemos judiarias. Portanto, a judiaria lá de Castelo de Vide... Em Lisboa eles viviam num determinado local, em Lisboa também era a judiaria, tal como temos a mouraria, tínhamos uma judiaria. A mouraria era, tem-se falado muito nos últimos tempos, ainda manteve-a sob a toponomia, a judiaria, nem sei bem onde é que era, mas penso que não era muito longe daí, porque a cidade também era pequena, não é? Isto agora é ignorância minha, nem... Ora bem, há uma rua da judiaria, sabes onde é que é, Helena? Eu não sei onde é que é a rua da judiaria, sei que há uma rua da judiaria, mas agora não estou a ver onde é que é. Bem, isto alterou-se no século XIX, começou a alterar-se no século XIX, quando... Em Alfama, desculpa. Deve ser. Em Alfama. Em Alfama. Agora, não são guetos no sentido em que nós depois conhecemos os guetos e que hoje temos... Ou seja, as pessoas saíam, não é? Sim, não havia aquela questão... Mas atenção, o gueto é uma coisa diferente, claro. não é? O gueto de Veneza era um sítio onde eles à noite tinham que lá estar, não é? Portanto, saíam, durante o dia circulavam, mas à noite tinham que lá estar. E muitos outros sítios era assim. Portanto... Depois nós temos uma evolução que acontece no século XIX e a que se procura dar um caráter científico. Portanto, aí surgem as teorias das raças, portanto, livros pesados, publicados, que os primeiros livros sobre isso não falavam especificamente em judeus, falavam em brancos, portanto, caucasianos, asiáticos e negros. E, portanto, e davam características diferentes a cada um. Achavam que uns eram mais trabalhadores, outros eram mais, por exemplo, os asiáticos eram muito trabalhadores, os africanos eram mais sensuais. Portanto, não eram assim coisas totalmente hierarquizadas, digamos assim. Mas há livros, portanto, livros de cientistas publicados sobre isto. Há livros, por exemplo, há livros, por exemplo, há um filólogo alemão que no século XIX desenvolve uma teoria sobre a origem das línguas. As nossas línguas são chamadas... Portanto, tem origem indostânica. Indostânica, convém dizer, não é? As nossas línguas europeias têm origem indostânica, têm origem no sânscrito, e ele desenvolve a teoria que o sânscrito tem uma gramática mais sofisticada que as línguas semitas. E que, portanto, é um sinal de que há mais... inteligência, se quisermos, mais imaginação, mais capacidades intelectuais em quem fala uma língua indostânica. Eu sublinho a palavra indostânica porque agora fala-se muito dela, não é? Do que quem fala uma língua semita. O problema aqui é que as línguas semitas não é só o aramaico, que era o que falava Jesus, ou o hebraico, que é o que falam hoje em dia os judeus, são também as línguas árabes. Pronto.
Aliás, isto depois levantou, inclusivamente, problemas noutras alturas. Bem, mas tudo isto vai evoluindo e de forma diferenciada. Há países onde, portanto, os judeus começam a regressar a Portugal no século XIX, aliás, começam até pelos Açores. Noutros países já tinham começado a regressar antes. Começa a haver até, e sem grandes problemas, por exemplo, há um grande primeiro-ministro britânico no século XIX, que é Benjamin Disraeli, que é um dos mais importantes primeiros-ministros do Reino Unido, e vai haver integração. Só que acontece também uma outra coisa que depois vai novamente alimentar o preconceito e o ódio. E que às vezes não é só... claro, depois há também o darwinismo social e digamos, os desvios à teoria de Darwin feitas por estas ideologias. Mas depois há outra coisa, quer dizer, estas coisas são muito sofisticadas, depois há o povo comum. Mas que note que é preciso que se entenda que a ideia eugenista até era um pensamento transversalmente aceito e por todos os setores, ou seja, quando se considera que se deve eliminar... O eugenismo era visto como uma forma de melhorar a humanidade. Sim. Portanto, e melhorar a humanidade implicava não deixando de reproduzir aqueles que se consideram defeituosos. Isto começa sempre pelos deficientes. Pessoas com atrasos, pessoas com deficiências, pessoas com enfim, criminosos, em alguns casos. Que tinham taras, não é? E, portanto, sempre a ideia de que se tem de haver aqui, quer dizer, quando em Portugal se mediu a cabeça... Houve congressos sobre isto, congressos sobre isto. Os sociais-democratas, a uma altura, que foram os principais defensores disto. Em Portugal, por exemplo, os setores até mais adeptos destas coisas, isto eram as ideias progressistas. Quando se dá a implantação da República e se começa a medir a cabeça aos jesuítas, era porque, de facto, aquelas pessoas acreditavam que havia uma deformidade associada àquele tipo de pensamento. Portanto, esta perseguição aos judeus, que depois os alemães vêm a fazer, não cai do céu e não é vista como uma coisa estranha às sociedades. Há um lado quase comum, não é? Não estou a dizer que seja a mesma coisa, há um lado quase comum entre a perseguição que nós fazemos aos jesuítas por duas vezes, com o Marquês de Pombal e depois com a República, e aquilo que é a origem de muitas destas perseguições raciais, que é a perseguição a quem é visto como uma elite privilegiada. Sim. Porque os jesuítas eram uma elite, Sim. Não era o parque da aldeia, eram os padres ilustrados, os que tinham as escolas, as universidades, essas coisas todas. Bem, e neste caso concreto é muito curioso isto. Eu vou dar números que são muito, muito relevantes. Números que a Helena sabe, fica sempre coisa, mas eu acho que estes números são de facto muito impressionantes. Bem, no final do século XIX, em parte porque, repara, quando começa a haver liberalização e integração normal dos judeus nas sociedades, acontece que, até pela sua própria experiência anterior, em que eram comerciantes, banqueiros, e até pelo também outro aspecto que era a sua própria cultura, que os leva a desenvolver, a ter uma discussão permanente da Tora e, portanto, a ler, a ter capacidade de ler muito antes de outras comunidades, não é? Portanto, havia muito menos analfabetismo. Eles rapidamente, a partir do momento que deixa de haver barreiras, eles tomam um lugar desproporcionado ou desproporcional entre as elites, designadamente entre as elites económicas. Por exemplo, na Áustria haveria 3% de judeus na população, 4%. Isto depois eram 17% dos estudantes universitários e 62% dos advogados, 45% do pessoal médico, 55% dos jornalistas profissionais. Portanto, tinhas 3% e de repente mais de metade, por exemplo, dos jornalistas eram judeus, na Áustria. Na Hungria, 5% judeus, 25% dos estudantes universitários, 43% daqueles que estavam nas universidades tecnológicas, onde estava o futuro. Na Prússia, 1% da população,
1% da população, 17% na Universidade de Berlim. E isto é no princípio. Depois fomos ver mais para diante, encontramos ainda, porventura, desproporções ainda maiores. Continuando na Prússia ou na Alemanha aqui como um todo, 0,95% da população eram judeus, 31% das famílias mais ricas da Alemanha eram judias. Estás a ver o que isto causa? E em Portugal aconteceram coisas parecidas. Coisas parecidas. Vamos pensar na família Bem Saúde. Da população mundial, Vamos falar 20% dos prémios Nobel, não é? Pois, está bem, pronto, mas isto já é mais recente. Pois, mas é assim. Sim, mas é Mas mais às recente. vezes Mas é mais- isso aí, quer dizer, isto já é século XX. Eu estou a falar daquele, no momento em que o Sim. antissemitismo ganha uma dimensão completamente diferente, que é quando, quer dizer, e repara, isto é numa altura em que isto não acontece em todo lado, porque se fores para a zona onde vive a maioria dos judeus, portanto que é a Polónia e aqui a atual Ucrânia, aí eles continuam, são sobretudo aldeias rurais super pobres, portanto vivem como viviam há milénios quase, ou pelo menos há séculos. Portanto, estamos a falar de meios urbanos, meios onde houve liberalização, e nós em Portugal temos um exemplo de uma família que rapidamente que chega, uma família, neste caso judeus sefarditas, isto são Ashkenazi, estes que estava aqui a falar, dos judeus sefarditas, que chegam, os nossos judeus começaram por entrar pelos Açores, uma das primeiras famílias que entra é a família Ben Saúde, e que em poucas décadas se transforma no principal grupo açoriano, que ainda hoje, nós quando olhamos para os mais ricos de Portugal, encontramos lá uma família Ben Saúde, passado este tempo todo. E tivemos um Presidente da República descendente dos Ben Saúde. Sabes quem foi? Não. Jorge Sampaio. Jorge Sampaio vinha de um dos ramos dos Ben Saúde. Portanto, como se vê, há aqui, quer dizer, e nós sabemos que em Portugal praticamente não há, quer dizer, não sei qual é a percentagem, é baixíssima, não é? A percentagem da população. Os Ben Saúde, entretanto, deixaram-se judeus e converteram-se. Portanto, isto não é relevante para aqui. Portanto, porque também não é completamente rígido. Isto hoje já não é como era como foi durante muitos séculos. Ora bem, no caso da Alemanha, isto ganha, e este aspecto é importante, e já me estou a demorar um bocado, queria ver se não demorava muito mais, porque senão nós chegamos ao Holocausto. No caso da Alemanha, e no caso destas regiões onde há esta ideia, começa a aparecer propaganda, começa a aparecer a exploração da inveja, a exploração digamos, naquela sondagem que tu falaste, uma das perguntas que se fazia às pessoas era se achavam que os judeus tinham poderes a mais na finança, se tinham poderes a mais no jornalismo, também nos mídia, se eram eles os culpados das guerras, se eram eles os culpados, enfim. E aquilo que é impressionante é que 46%, melhor, do universo total, dos 56 mil inquiridos, foram os inquiridos nessa sondagem, 46% responderam, nas 11 perguntas que eram feitas, responderam sim a pelo menos 6. Portanto, tinham uma maioria de preconceito relativamente a perguntas deste género. Portanto, não estamos a chegar a estes números por eles terem um preconceito, não estamos a chegar. E há países, também não é sem grande, são sobretudo países árabes, onde as percentagens chegam a mais de 90%, assim como aquelas que tu referiste relativamente à negação do Holocausto, serem também ou da sua própria existência ou do seu desconhecimento. Ora bem, com o nazismo isto ganha uma dimensão completamente diferente, mas, e não vou entrar agora em falar muito disso, repara, tudo isto era alimentado inclusivamente por teorias da conspiração e pela mais importante fake news da história da humanidade, na minha perspectiva, que é os protocolos dos sábios de Sião, que é uma invenção de uma conspiração mundial de judeus para tomar conta do mundo, que foi inventada na Rússia e espalhada no final do século XIX e que depois vem citada no Mein Kampf do Hitler, mas que é uma fake news, aquilo que nós hoje chamaríamos uma fake news, portanto uma notícia falsa, uma mentira, mas não houve nenhum fact-checking do tempo, apesar de ter havido muitas tentativas que conseguisse destruí-lo. Ainda hoje, grupos como o Hamas citam os protocolos dos sábios de Sião, portanto,
durou mais, já vai quase em século e meio de duração de uma falsidade e de uma invenção. Portanto, quando os nazis chegam ao poder, a sua preocupação não é logo o extermínio. Portanto, eles queriam era ver-se livres dos judeus. Portanto, aquilo que acontece, a Crystal Night, a Noite dos Cristais, a Noite dos Vidros Partidos, os assaltos, as estrelas amarelas, isso tudo é para tentarem pô-los fora do Reich. Portanto, pô-los fora da Alemanha, afastá-los. E, inclusivamente, os primeiros campos de concentração que são construídos são para políticos, não são para judeus. Há alguns judeus que passam por lá, naturalmente, até porque havia muitos judeus políticos, mas não é esse o seu objetivo. Isto verdadeiramente muda com a Operação Barbarossa, portanto, com a invasão da Rússia. Porque aí já não estamos a falar de um país como era a Alemanha, com menos de 1% da população judaica, estamos a falar de países como a Polónia ou como a Ucrânia, com 20% da população judaica. Portanto, aí já estamos a falar de uma realidade completamente diferente, e aí começa-se por se proceder a juntar toda esta gente em guetos. Portanto, havia centenas de guetos na Polónia, e depois, sobretudo quando começa a Operação Barbarossa, portanto, isto dos guetos ainda acontece antes, não é? Portanto, acontece antes da Operação Barbarossa, porque a invasão da Polónia é 39, a Operação Barbarossa é 41, portanto, estamos a falar de 2 anos de diferença. Quando acontece a Operação Barbarossa, a dimensão, do problema judaico, como diziam os nazis ou os SS, torna-se alucinante. E acontece que eles começa aquilo que na literatura se costuma designar pelo Holocausto pelas balas. O que é o Holocausto pelas balas? O Holocausto pelas balas é juntar os judeus e matá-los a tiro. Portanto, o local mais famoso disso é uma vala que ficava perto de Kiev, Babi Yar. Há uma descrição do que aí se passou. Fica com o estômago às voltas. Talvez eu comecei por gostar do livro e depois pensando uma segunda vez, gostei menos do livro, que é um romance que ficou muito famoso aqui há 10, 12 anos atrás, que é As Benevolentes, mas que de todo o livro, talvez o momento mais forte é aquela a história de um oficial das SS, não é? É o momento em que ele participa e descreve Babi Yar. Babi Yar nós vemos isso, porque daí até há umas imagens, porque há muito poucas imagens disto tudo, não é? Ninguém filmava, ninguém fotografava. Dos campos de concentração depois, os campos de extermínio, praticamente não há imagens. Bem, mas isto que começou a ser feito, inclusivamente por cidadãos comuns, não SS, o chamado Einstein Group, que eram homens de 30, às vezes, muitos deles com mais de 40 anos, vinham das polícias, quem era dada esta missão. Portanto, e que isto, matar indiscriminadamente, e não é matar homens, é matar homens, mulheres, crianças, velhos, todos. Olhos nos olhos, muitas vezes, não é? Mesmo que se fosse olhos nos olhos, olhos na nuca. Portanto, o que tu quiseres. Portanto, era uma coisa que eles percebem rapidamente que tem um problema. E então têm que encontrar uma solução para este problema. E essa solução surge, há várias tentativas, vários processos, como é que se pode matar de forma mais higiênica ou mais... Até porque muitos alemães, muitos desses executantes começaram a levantar reservas sobre o método que estava a ser utilizado. Começaram a tentar fugir a esta missão, porque isto, quer dizer, há uma altura que a certa altura, por mais, quer dizer, ainda por cima, porque muitos deles não eram nazis no sentido, quer dizer, eram alemães, se calhar tinham votado no partido nazi, mas não eram fanáticos, os que tinham que executar esta missão. As Wehrmacht tinham de tudo, portanto começa ali uma grande dificuldade. E então eles começam a criar estes campos. Havia já muitos campos de prisioneiros, até para prisioneiros de guerra soviéticos, começam a ser às centenas de milhares, com a Operação Barbarossa. Mas há depois uma mudança. Um campo de extermínio não é a mesma coisa que um campo de concentração. Um campo de extermínio é um campo
cujo objetivo é matar e fazer desaparecer as pessoas que são mortas. Ponto final, parágrafo. Há muitos campos onde morreram milhões de pessoas na Alemanha que não eram campos de extermínio. Aquelas famosas imagens que nós vimos de Dachau, quando lá chegam os americanos, aquilo não era um campo de extermínio. Quer dizer, morriam que nem tordos, mas não estavam ali para morrer. Estavam ali para trabalhar, ou para estarem controlados, ou para Bergen-Belsen, nesses sítios todos. Onde isto começa a aparecer é, primeiro, na Polónia, e em 41 há 100 dias em que, no chamado, enfim, naquela território polaco, porque a Polónia foi dividida também pelos russos, mas a parte que estava controlada inicialmente, depois os alemães controlaram tudo, em 100 dias, em campos que foram construídos apenas para isto, são mortos 1,5 milhões de judeus, portanto, e esses campos, repara, estamos a falar de Sobibor, estamos a falar de Treblinka, estes campos portanto, esvaziados os guetos, e foram para lá levadas pessoas de 136 guetos, portanto foi uma operação logística a meio da guerra. Repara o que é que isto significa, ocupar os comboios, ocupar as linhas de comboio, às vezes dá prioridade à passagem destes comboios, sobre os comboios militares, porque isto era central. E estes campos não tinham sequer barracas, tinham o sítio onde se matavam as pessoas com gás, portanto, os licor, assim que se diz, não é? Sim, aquele gás. O gás venenoso, e depois as câmaras os fornos crematórios. E repara, quando acabou, os alemães dinamitaram. Tu não visitas hoje Treblinka, visitas o sítio de Treblinka, não, eles trataram de limpar aquilo. E foi a mesma coisa em Sobibor. Essas zonas foram limpas, porque aquilo não era para deixar rastro. Não era para deixar rastro. E depois, a seguir, temos Auschwitz, mas Auschwitz, vamos agora rapidamente em si. Eu acho que se os muçulmanos têm a obrigação de fazer uma viagem a Meca durante a sua vida, pelo menos os europeus ocidentais deviam ter a obrigação de passar por Auschwitz durante a sua vida. É algo que nós, por muitos filmes que tenhamos visto, por muitos romances que tenhamos lido, só tomamos consciência da dimensão indo lá. Pronto. E eu posso afirmá-lo com quem lá foi. Eu fui lá. Não é? Pronto. Aquilo não, quer dizer, aquilo impressiona quer dizer, aquilo é uma dimensão que nós não imaginamos. E nós não imaginamos o tamanho que tinha, o grau de sofisticação que aquilo implicava. E depois as pessoas têm que também ter noção que Auschwitz são 3 Auschwitz. Portanto, há o Auschwitz 1, que é o original, e que era sobretudo para prisioneiros de guerra, para prisioneiros polacos, prisioneiros de guerra, ciganos, também judeus. É um sítio onde são mortos, por exemplo, vários padres, e alguns deles padres que se portam heroicamente. Há um sítio onde, inclusive, tem imagens famosas, penso que quando lá foram os 2 papas, não é? Os papas, quando lá vão sempre a esse local, onde foi morto esse padre. E é esse campo que tem aquele à entrada com o Almatfrei, mas que nós depois vemos umas barracas construídas. O trabalho liberta. O trabalho liberta. Portanto, nós vemos umas barracas, são barracas, são umas construções. Casernas. Umas casernas, mas são, pronto, tijolo, arrumadinhas, alinhadinhas, tal. Depois tínhamos Auschwitz 13, que era pequeno e estava próximo de uma fábrica, que é o sítio onde o campo de trabalho mais intenso, e depois tínhamos Auschwitz 2, que era o campo de extermínio. Seleção e extermínio. E este aspecto é importante. Toda a gente que chegava a Sobibor e a Treblinka ia diretamente para ser morto. Em Auschwitz havia uma seleção que era feita na famosa plataforma, os comboios entravam, antes ainda havia outro processo, mas não interessa. Os comboios entravam, as pessoas eram selecionadas, tu serves para trabalhar, tu serves, não serves, mesmo 90% não servia e eram imediatamente mortos e eles tentam apagar os traços antes de fugirem de lá, portanto antes da libertação, e por isso quando lá vamos hoje nós não vemos os fornos crematórios, vemos os restos, vemos as ruínas, eles foram dinamitados. Portanto,
O que é aqui é de facto completamente diferente? É, primeiro, isto ter sido feito por um regime político saído daquilo que durante muito tempo foi visto como sendo a cultura europeia mais sofisticada, que era a alemã, e depois é também diferente por isto ter tido uma dimensão industrial só possível num Estado como o alemão. Portanto, e ter tido apenas este objetivo que até contrariava a racionalidade da guerra. Portanto, havia muitos mortos, quer dizer, o Tamerlão, quando matou 100 mil pessoas à porta de uma cidade qualquer e fez pirâmides de cadáveres, não, de caveiras, o objetivo era atemorizar quem resistia ao cerco. Aqui não há objetivo nenhum, isto contraria o objetivo da guerra. E é feito, boa parte disto, já depois da guerra perdida. Na Hungria, a guerra está perdida, portanto, e os alemães vão derrubar o regime que lá estava do almirante Horthy para fazerem a limpeza dos judeus. Ódio puro. É ódio puro. Portanto, há aqui uma dimensão. Bem, agora falta-nos falar de tudo o que é o antissemitismo hoje. Portanto, eu peço desculpa de interromper, já falei demasiado.